Pod Neuro, o seu podcast da fisioterapia neurofuncional. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Sara, eu sou fisioterapeuta e tô aqui para apresentar mais um episódio do Pod Neuro, o seu podcast da fisioterapia neurofuncional. No episódio de hoje, a nossa conversa vai ser sobre o treino de marcha em crianças com o GMFCS 4 e 5, aquelas que não conseguem ter um meio de locomoção independente e que a gente pode sim estar treinando locomoção nesses pacientes. O papo é sério e é muito necessário, porque a gente vai falar daquelas crianças que têm um comprometimento maior e que muitas vezes a gente ouve o pessoal falando que a gente não precisa treinar marcha, por que o fisioterapeuta trabalha marcha com essas crianças, será que isso vale a pena? Mas eu quero mostrar hoje que o caminhar é, antes de tudo, uma questão de saúde. Em primeiro lugar, se a criança não tem prognóstico de andar sozinha, por que a gente gasta tempo treinando marcha com ela, né? Essa é uma pergunta recorrente, tanto dos pais quanto de outros profissionais. E a resposta que a gente tem para isso é que essa pergunta é de 1 milhão. E a resposta está entre diferenciar a marcha funcional de uma marcha mais terapêutica. A marcha funcional é a gente ir de um lado para o outro com um objetivo. E a terapêutica é usar um padrão de passo que a gente tem lá no nosso cérebro, que vai fazer o corpo inteiro conversar e se interligar. Um dos exemplos que eu dou é que quando a criança ela engatinha, lá nos 7, 9 meses de vida, essa criança está integrando os 2 hemisférios cerebrais e todas as partes do corpo ao mesmo tempo. Pernas, braços, cabeça, tronco, pelve, cintura escapular. E junto disso, ela está integrando a questão da exploração visual, a questão auditiva e explorando ali a questão tátil em diversas coisas, né? Quando essa criança vai ficando maior, e no nosso caso, essas crianças do GMFCS nível 4 e 5 não caminham, de que maneira que elas vão explorar o ambiente se não for assim? Como que a gente vai trazer essa integração visomotora, espacial? Como que a gente vai fazer esses hemisférios se comunicarem de maneira mais acelerada na parte motora? Então, a gente tem que sim treinar marcha, mas como treinar isso, né? Então, voltando lá para a marcha funcional, a gente tem que lembrar por que a gente trabalha a marcha em qualquer paciente. É para ter todo o benefício de neuroplasticidade de todas as áreas motoras do cérebro, porque ficar em pé e caminhar é um padrão que a gente já tem ele pronto no cérebro, mas ele leciona várias áreas quando essa criança tem uma alteração motora. E a marcha terapêutica é como explica, né, Paleg e Livingstone. É um dos artigos que eu vou deixar aqui de referência. O movimento das pernas, quando ele é rítmico, ele dá um estímulo sistêmico, que o ficar parado, sentar ou sentar com apoio não dá. E isso dá direito para a criança de sentir o movimento que o corpo dela foi feito para fazer, mas não está conseguindo fazer. Então, todos os sistemas são ativados. A gente consegue benefícios gastrointestinais, neurológicos, neuromotores, no controle da cabeça e do pescoço, na questão da interação social. Além disso, a gente tem aquele benefício para os ossos, né? Quando a gente consegue colocar a criança em pé e fazer a marcha, esse osso fica forte recebendo carga. E esse treino de marcha vai prevenir uma osteoporose, né? Ajudar no encaixe do quadril, evita luxação também e dores por causa dessas questões no futuro dessa criança. E ainda assim a gente tem o lado visceral. Quando a criança está constipada, quando a criança precisa melhorar um pouquinho o condicionamento, a respiração, muitas vezes fazer uma higiene brônquica, né? O caminhar ajuda muito nisso, porque aumenta o volume pulmonar e quando aumenta o volume de ar que sai,
aumenta o volume de ar que entra e aí faz com que essa secreção saia. O movimento de marcha, ele faz uma massagem interna no corpo inteiro, se a gente for pensar, né? Então, ele reduz vários desconfortos. E aí a gente lembra que a fisioterapia, ela é para o corpo inteiro e ela é muito importante. Tem ainda o lado emocional e social, né? Muda muita coisa. Muda o mundo da criança. Porque imagina só a gente passar a vida inteira olhando para o teto, para o umbigo, ou para um lado ou para o outro, sem poder ficar em outras alturas. Quando a gente coloca essa criança em pé e caminha em um andador com um suporte, essa perspectiva visual muda. Essa consciência corporal muda. Os engramas formados são outros e as informações do corpo com essa pressão, né, da criança sobre o chão e a informação do chão na criança também são outros. Ela vê o mundo de cima e isso estimula muito a atenção e cognição. Muda essa questão da linha do horizonte na visão. A gente percebe muito criança que muda o comportamento porque consegue correr, por exemplo, né? Atrás dos amigos ou usando esses dispositivos, consegue interagir melhor, colocar as coisas para fora. E isso na classificação internacional de funcionalidade é participação social. Vale lembrar aqui que a tecnologia nos ajuda muito nesse processo. Ajuda demais a tecnologia assistiva, né? Como os treinadores de marcha, aqueles treinadores robóticos também, que é o sonho de todo fisioterapeuta e dos pais também, né? Eles permitem que a gente faça muitas repetições com segurança. E isso traz prazer para a criança, né? Porque o bebê e a criança se movimentam e isso dá prazer para eles. Isso diminui o risco de cair quando a gente usa um andador, né? E o terapeuta consegue focar na qualidade do movimento. A tecnologia ela não é uma muleta, ela é uma ponte para a autonomia. E a gente deve lembrar disso, pensando também, por exemplo, mas eu não tenho um andador para trabalhar marcha com meu paciente criança. A gente pode enfaixar as perninhas dessa criança nas nossas pernas e o tronco na gente, dar esse suporte, dar essa sensação de marcha, porque o cérebro da criança foi feito para ter essa sensação, né? E a gente tem que extrapolar os limites e tentar trazer essa função. Existem dispositivos feitos para isso, para caminhar com essa criança, que é uma botinha de tecido que encaixa no nosso pé e no pé da criança. Existe, mas se a gente não tem, a gente vai lá, pega uma faixa, uma atadura, algo que dê um suporte, claro, cuidando com a nossa ergonomia também e com toda a questão hemodinâmica da criança. A gente vai lá, coloca em pé e treina uma marcha. Ou a gente pede ajuda para os pais, né? A gente tem que ser muito criativo para conseguir trabalhar a marcha nessas crianças. Eu já vi colegas também colocando as crianças com vários auxílios para suspender o peso e colocar sentada numa bicicleta estacionária ali, pedalar. Isso é muito legal também, porque trabalha esse padrão, né, da marcha, de colocar um pé à frente e outro atrás, de trabalhar essa pelve, de trazer mobilidade para esse quadril, melhorar o condicionamento cardiopulmonar e a sensação de prazer para essa criança. A gente não pode limitar o potencial dos nossos pacientes. Treinar marcha em crianças que têm maior comprometimento é dar dignidade, é dar prevenção de deformidades para essa criança. E isso é sim o papel do fisioterapeuta. Quando a gente procura lá no Google Escolar ou em outras plataformas sobre o treino de marcha em crianças com paralisia cerebral, por exemplo, a gente tem inúmeras vantagens. E aqui vale eu destacar para vocês principalmente a vantagem social. Quando a gente ouve os outros episódios do podcast sobre o ficar em pé, ou sobre o desenvolvimento infantil lá, onde eu falo, né, dos componentes do movimento e das teorias do desenvolvimento, a gente percebe que nas teorias do desenvolvimento a gente tem sim o fator individual, que pode ser uma restrição para essa criança, mas a gente tem os potenciais dessa criança que são restrições positivas. E aí entra o fisioterapeuta, que deve enxergar novos meios de fazer essa criança interagir e poder caminhar. Muitas vezes os pais não têm condições de ter os andadores,
mas hoje existem diversos modos de conseguir adquirir, de financiamentos. Ou a gente tenta conseguir emprestado, ou a gente vê algum usado, ou a gente tenta fazer uma suspensão parcial de peso nessa casa do paciente, que tem vários meios de fazer. Vale a pena pesquisar sobre isso. Eu sei que tem um professor que era do IPA que faz isso, trabalha com suspensão parcial de peso. E isso é muito importante, porque se a gente suspende, a gente consegue trabalhar pelo menos uma marcha estacionária. Porque eu sei que os equipamentos de esteira e de suspensão, né, e de marcha são caros. Mas o nosso papel é inventar, é conseguir trazer para a realidade do paciente aquilo que a gente quer. E aqui eu falo do paciente pediátrico, do paciente adolescente, né? E o quanto a gente consegue impactar na vida dessa criança trazendo a marcha, trazendo a sensação de marcha. Eu tenho uma paciente de 3 anos que a gente trabalha a marcha, ela é pequenininha ainda, a mãe me auxilia, a gente consegue trabalhar um pouquinho dessa marcha terapêutica. E mesmo quando a gente não está caminhando, ela agora descobriu que ela pode fazer esse deslocamento em casa. A gente está brincando e ela fala: peraí, que eu vou ali pegar. Peraí, que eu vou ali pegar o meu brinquedo. E ela se imagina caminhando. Tem artigos que já mostram que quando a gente imagina o movimento, a gente já ativa aquela área do cérebro, aquela área motora, aquela área cognitiva, aquelas áreas que fazem, né, as conexões em redes neurais para causar o movimento. Então, olha que positivo isso, a gente está preparando um movimento através de um treinamento que já ocorreu em outro atendimento, porque ela lembra de como é caminhar. Temos que lembrar de tudo isso. Eu vou deixar essas referências falando também, né, do gerador padrão, né, de movimento central que a gente tem no cérebro, sobre essa questão, né, da gente imaginar o movimento e conseguir ativar essas áreas do cérebro, sobre as questões de gerar novos engramas e da importância do caminhar para as crianças que têm um acometimento maior na sua função motora e até mesmo cognitiva. E é importante que a gente consiga trazer isso para a realidade do paciente. O papel do fisioterapeuta é esse. É não limitar o potencial. Nós temos que sempre enxergar o maior potencial no paciente. A conversa de hoje foi sobre isso. Qualquer coisa vocês podem comentar. E no próximo episódio, a gente vai falar sobre como organizar os nossos objetivos, as nossas metas, através do sistema Smart e o GAS. E até lá, pessoal!